Resumo da novela Chamas da Vida, capítulo de sexta-feira, 2 de setembro. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos resumos da novela. Vilma fala para Carolina que pensou que a felicidade de Rafa e Vivi valessem mais que 10% da fábrica. Carolina fala que Vilma armou tudo, desde localizar Mercedes para atingir Pedro e ela. Vilma fala que não teve esse trabalho todo para trocar apenas por 10% e fala que pode influenciar Mercedes a desistir da disputa em troca dos 40% de Carolina. Carolina pergunta se Vilma é louca e a cínica responde que não rasga dinheiro e não anda pelada pela rua. Carolina fala que não vai dar toda a sua parte da fábrica e a Megera diz que não vai mexer um dedinho para fazer Mercedes desistir. Vilma faz chantagem emocional com Carolina, que diz que Vilma não presta e fala que Pedro não vai perder. Enquanto isso, na casa de Pedro, Rafinha diz que está morrendo de medo. Antônio chega e Pedro fala para Antônio que está com medo de perder Vivi e Rafa. Antônio fala que não vai deixar Vilma levar Rafa e Vivi da casa deles. Na revendedora de carro, Manu diz para Beatriz que o jantar na casa de Tadeu vai ser bom para elas mapearem a casa dele para fazer o assalto. Beatriz fala que eles têm que ir com calma. Em seguida, Arlete não gosta nadinha de saber que Carolina ofereceu 10% da fábrica. Enquanto Vilma diz para Mercedes que Pedro não tem como continuar com a guarda de Rafa e Vivi. Mercedes diz que está nervosa e que seria bom Vilma comprar o juiz. Vilma diz que é para Mercedes seguir à risca as orientações do advogado. Guga e Dionísio não gostam de ver Mercedes. Vilma diz para Guga que ela convida quem ela quiser para a casa dela. Guga liga para Vivi e pede desculpas pelas coisas que Vilma está fazendo. Enquanto isso, Tomás e Beatriz conversam. Tomás fala que pensou em falar com o juiz, que viu a conversa entre Vilma e Mercedes tramando contra Pedro. Beatriz fala para Tomás que só o incendiário misterioso pode parar Vilma. Tomás pergunta se Beatriz tem ideia de quem possa ser. Beatriz diz que não sabe. Casé diz para Suelen que fez tudo por amor. Suelen fala que morreu de raiva achando que ele estava apaixonado por Ivonete. Ivonete diz que Casé e Tomás tripudiaram na cara delas. Em seguida, Lourdes pergunta se Raíssa já resolveu o problema com Thelma. Raíssa diz que se afastou de Júnior e o segredo está garantido. Lourdes diz que a melhor coisa é contar a verdade para Gabriel. Raíssa diz que não quer. Ela fala que o olhar de decepção de Gabriel será pior. Carolina conta para Pedro que ofereceu 10% da parte dela da fábrica para Vilma. Pedro não gosta da atitude de Carolina. Ela fala que fez isso para ajudá-lo. Vivi diz para Rafa que nenhum juiz vai obrigá-los a morarem com Vilma. Enquanto isso, na pensão, Tomás tenta agarrar Ivonete, mas Ivonete morde a orelha de Tomás. Em seguida, Guga diz para Dionísio que vai gostar se Vivi for morar na casa dele. Dionísio diz que Guga ainda gosta de Vivi. Enquanto Antônio vai até a pensão falar com Beatriz e fala que tem medo que Pedro perca a guarda dos irmãos por causa dele. Antônio fala que ama Beatriz e agradece pelo papo e vai embora. No outro dia, Carolina, Pedro, Rafa e Vivi se preparam para ir ao tribunal. Pedro diz que está muito nervoso. Carolina tenta animar todo mundo. Nesse momento, Gildete liga para Carolina e avisa que Arlete passou mal. Carolina diz para Pedro que vai dar uma olhada em Arlete e depois vai ao fórum. Enquanto isso, Dionísio fala para Vilma que é uma provocação ela ir com Mercedes ao fórum. Mercedes fala que Vilma vai como amiga. Vilma diz para Dionísio que está fazendo tudo para o bem de Rafa e Vivi. Pedro se despede de Rafa e Vivi e fala que ama os dois e afirma que ninguém vai conseguir separá-los. Pedro, muito emocionado, fala que os irmãos são tudo para ele e sem eles, ele não tem chão. Antônio ouve toda a conversa atrás da porta. Pedro sai e Antônio fala que se Pedro perder os irmãos, ele mata a Vilma. Em seguida, Pedro vai pegar o carro quando dois homens se aproximam. Um dos homens distrai Pedro, enquanto o outro o dopa. Pedro desmaia
saia e os homens o colocam no carro. Um dos homens avisa Xavier que pegaram Pedro. Xavier pergunta se eles também pegaram Carolina. Eles falam que não. Xavier aplica uma injeção em Pedro. Ele joga bebida alcoólica em cima de Pedro, que está desacordado. Xavier deixa Pedro abandonado em um local afastado. Enquanto isso, Vilma e Mercedes se encontram com o advogado, que fala que o caso é difícil. Doutora Flávia chega e o advogado de Mercedes diz que Pedro está atrasado. Vilma pergunta o que acontece se Pedro não chegar à audiência. O advogado diz que o juiz dará a guarda para Mercedes até que seja explicado o motivo da ausência de Pedro. Demorou vai até a casa de Vivi e Rafa para fazer companhia. Flávia tenta ligar para o celular de Pedro, mas o celular está desligado. Flávia liga para a casa de Pedro. Vivi atende. A advogada fala que Pedro não chegou ainda para a audiência. Vivi diz que o carro pode ter quebrado. A advogada diz que se ele chegar tarde, o juiz considera o atraso e isso será péssimo. Carolina se despede de Arlete e pede para ela ouvir as recomendações médicas, enquanto a secretária do juiz avisa que a audiência irá começar. Vilma liga para Xavier e avisa que o plano deu certo. O juiz pergunta se as partes estão na audiência. Flávia diz que Pedro ainda não chegou. Juiz diz que a audiência é importante para ele não chegar. A advogada pede 48 horas para esclarecer o que está acontecendo. O juiz nega e diz que vai resolver outra audiência antes da audiência de Pedro. Enquanto isso, Pedro acorda completamente grogue e nota que levaram a sua carteira. Ele entra no carro e segue para a audiência. Beatriz vai até a casa de Antônio. Antônio diz para Beatriz que se o juiz tirar Rafa e Vivi deles, ele mata Vilma. Beatriz fala que assim ele irá se ferrar. Antônio fala que pelo menos livra a família de Vilma. Beatriz diz que Vilma vai parar. Antônio pergunta como e quando. Beatriz diz para ele confiar nela. Antônio fala que às vezes ele acha que Beatriz é a incendiária que ameaça Vilma. A novela Chamas da Vida está emocionante. Se você assiste e gosta da novela, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos resumos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.